Oi, gente. O comandante da Marinha criticou a homenagem a João Cândido, o almirante negro, líder da revolta da Chibata. Esse comandante da Marinha não está querendo reconhecer um dos heróis da história brasileira. João Cândido era profundamente respeitado pelos outros marinheiros e liderou uma revolta que tem uma natureza fundamental de combate ao racismo. A revolta da Chibata, como é assim conhecida, foi uma revolta contra os maus tratos e violência sistemática a que os negros eram submetidos de forma degradante, além de condições péssimas de vida e de estrutura dentro da Marinha Brasileira no início do século XX, como um resquício da escravidão. Uma das maiores, talvez a maior chaga da nossa história. João Cândido não era perfeito. Integrou o movimento integralista muitos anos depois, que é um movimento com o qual a gente não concorda, eu aqui no canal, né? Mas que entende que ele integrou porque ele foi seduzido pela ideia de nacionalismo. Era um nacionalista. Era um nacionalista e era fiel ao Brasil. Tanto é que uma revolta posterior, que não tinha reivindicações claras, João Cândido não participou, mas foi injustiçado, expulso, preso e expulso da Marinha por aqueles que se lembravam da revolta da Chibata. A figura de João Cândido, além de ser um herói, é uma pessoa que foi injustiçada pelo Estado brasileiro. Foi alvo de violência do Estado Nacional. E a atitude do comandante da Marinha em chamar ele de subversivo e a forma como ele caracterizou a revolta da Chibata lembra essas injustiças da história. O filho do Almirante Negro rebateu o comandante da Marinha e disse que ele quer a volta da ditadura. Adalberto Cândido reagiu ao Almirante Olsen, que classificou a atuação de João Cândido como reprovável exemplo de conduta. Não foi reprovável exemplo de conduta coisíssima nenhuma. Foi uma revolta contra a violência sistemática e a degradação que negros sofriam na Marinha Brasileira. Só destacar algumas coisas. Aqui é uma carta, né? Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o véu negro que nos cobria os olhos do enganado e patriótico povo, dizia o ultimato enviado pelos amotinados ao presidente da República, Hermes da Fonseca. O reconhecimento oficial de João Cândido como herói nacional não apenas honraria sua trajetória, mas também reforçaria o compromisso do país em enfrentar o racismo institucional e promover a justiça histórica para a população negra, disse o Ministério Público Federal em manifestação favorável ao projeto. Sim, um projeto de lei apoiado fundamentalmente pela esquerda para reconhecimento da trajetória de João Cândido está recebendo a oposição desse comandante da Marinha, né? Olha só o que diz o tal do Olsen, né? Afirma que, além do justo pleito de revogação da prática repulsiva do açoite, os marinheiros que participaram da revolta buscavam deliberadamente vantagens corporativas ilegítimas. Quem é você para dizer que eram ilegítimas diante de tudo que eles sofriam? E que resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado. Naquela conjuntura, viu, Olsen, a atitude do João Cândido é inquestionavelmente uma atitude de heroísmo. Ele estava se levantando contra um Estado opressor que estava oprimindo não só ele, mas estava oprimindo os seus companheiros. Estava oprimindo a sua tropa. E por solidariedade, ele, que era um líder, se solidarizou com eles e lutou ao lado deles. O motim, quando ele é por uma causa justa e contra aqueles que são autoritários e estão oprimindo, essa atitude é uma atitude heróica. E talvez
você não seja capaz de reconhecer isso, porque não faça parte do seu repertório enquanto pessoa. Aliás, eu me colocaria muito na dúvida de como é que o Olsen reagiria e se ele chamaria de subversivos se tivessem marinheiros sendo maltratados por algum subordinado dele e esses marinheiros fossem questionar isso, fossem se organizar para lutar contra isso. O Olsen, ao que parece, esse comandante da Marinha, em vez de ter solidariedade àqueles alvo da opressão, iria provavelmente proteger a figura que os oprimia. É o que parece. É o que parece. Disse o Olsen: nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais organizados e balizares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis, é exaltar atributos morais e profissionais que nada contribuirão ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado democrático de direito. Está querendo apagar a história daqueles que lutaram contra a opressão. Mas não vai, não. Mas não vai, não. Não vai mesmo. Porque aqui, no Brasil, ainda existem pessoas, felizmente, que lembram da coragem daqueles que se levantam contra a opressão. E se levantam contra a injustiça. Nunca é demais lembrar que João Cândido foi expulso da Marinha por uma farsa, por uma acusação mentirosa. A segunda revolta, segunda revolta que não tinha causa clara, ele não participou. Ele não colaborou. Ele colaborou e ajudou e liderou uma revolta contra a chibata, contra a falta de soldo, que é o pagamento adequado para os marinheiros. Ele se revoltou com questões legítimas. Eu fico me lembrando nessas horas o que líderes sindicais, líderes da causa dos trabalhadores ao longo dos tempos sofreram. Aqueles que tiveram a coragem de reunir os que estavam sendo oprimidos, e no Brasil há uma história muito longa de opressão, e que lideraram a luta por direitos, a luta pelo reconhecimento do seu valor, a luta pela mínima dignidade de não ser alvo de tortura e de violência. O Brasil tem outros João Cândidos que lutaram assim. E esses todos devem ser enaltecidos, sim. Não escondendo que podem ter tido atitudes eventualmente equivocadas, como o apoio que ele teve ao integralismo e ao Plínio Salgado. Não, lembrando, isso faz parte da história dele também. Não é uma coisa laudatória que nega a história, não. Reconhecer a história como ela foi. Inclusive, eventuais equívocos e atitudes que a gente tem que compreender como parte da questão da época, de um nacionalista que viu no integralismo uma forma de nacionalismo. Até Rômulo Almeida, um grande brasileiro democrata, foi a reuniões integralistas, mas se afastou depois. Mas a gente tem que também lembrar, fundamental lembrar, as atitudes heróicas daqueles que lutaram contra a opressão e honrar a memória desses. E criticar duramente aqueles que querem apagar essa história de luta. Aliás, querer apagar e chamar de subversivos é uma estratégia da classe dominante em relação a todos da classe trabalhadora que se organizam pelos seus direitos, que se organizam defendendo a dignidade humana, defendendo condições de trabalho adequadas, defendendo que não podem ser explorados, que não podem ser alvo de violência. É uma estratégia antiga, mas que, como nós podemos ver aqui, ainda atual. E uma estratégia que precisa ser combatida.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.